Começa agora o Bate-Papo NG, podcast produzido pelo portal Notícias Goiás para você. Vem com a gente e fique bem informado com entrevistas exclusivas e um bate-papo interativo. Agora no segundo bloco a gente inicia um bate-papo mais político com a vereadora. Lá vem bomba. Então vamos lá. Primeira pergunta, eu e o Manuel Messias, a gente vai alternar aqui com a senhora. Deixa eu rezar antes. Que avaliação a senhora faz da gestão do prefeito Rogério Cruz? E por que, a senhora já explicou, né? Mas por que a senhora era oposição e aderiu à base do prefeito? A senhora, mudando essa pergunta, a senhora sofreu muita crítica por isso? Ela era contra, agora está junto com ele. Como é que a senhora avalia a gestão dele? E se a senhora sofreu muita crítica quando saiu da oposição e foi para a situação? Eu avalio a gestão dele, no começo, bem turbulenta, um pouco perdida. Mas eu acredito que seja normal, porque ele era o vice-prefeito e, de repente, ele teve que se tornar o prefeito. Então, eu acho que a gente exige muito e atira muita pedra. Ele não entrou ali sabendo de tudo. Logicamente que houve ali uma insegurança, o que vamos fazer, qual o destino que vamos tomar, quais são as nossas alianças, a questão também dos secretários, né? Então, acredito que ali realmente houve um processo meio turbulento no começo, mas mesmo estando na oposição, eu sempre percebia que ele estava querendo construir um mandato, principalmente com ação social, com o funcionalismo público, né? E eu acredito que ele começou a acertar. Eu acho que ele teve essa humildade de reconhecer e buscar melhorar isso aí junto à comunidade de Goiânia com várias ações. Então, eu avalio sim como uma gestão que está crescendo e que tem potencial e pode sim melhorar. Depende dele, depende dos secretários, né? Quem os acompanha. Depende também do passo, que nós somos algo importante, né? Eu costumo falar que o vereador é o que está na porta da rua. É a gente que vê, é a gente que recebe as demandas, né? Mas eu acredito muito. Eu até, quando a gente chegou, estava falando um pouco, né, dessa questão que, assim, às vezes a mídia é uma crítica, mas nada contra. Adoro mídia. Às vezes, não é só a mídia, nós também, cidadão, a população, hoje com essa questão da internet, né? Aparece ali um fogo queimando 24 horas. A pessoa vai, ela faz 10 coisas boas, surge uma, esquece. Então, acho que nós, brasileiros, pessoas, cidadão mesmo, políticos também, a gente tem que começar a prestar atenção. O que é bom, o que é ruim, quem está pesando mais? Aquilo que está sendo construtivo está pesando mais, porque a gente tem que saber olhar essas questões, o que está sendo construído, o que está sendo feito, né? Há falhas, ele não é perfeito, né? Ele já pegou uma gestão com obras assim super inacabadas, ele também pegou uma gestão difícil, né? Assim, com muito a fazer, e ele entrou. Eu acho que ele respirou e agora ele está mandando ver mesmo na questão de fazer as obras, correr atrás, melhorar. Ele não vai ter a capacidade de melhorar tudo, nenhum governo faz isso. Então, eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção naquilo que ele está desenvolvendo e fazendo. Ele está entregando muita obra, né? Ele está construindo o legado dele. Mas eu acredito assim, que a rejeição que foi feita no começo, as pessoas ainda carregam isso, a mídia ainda carrega isso, né? Então, eu acho que isso aí tem que ser verificado, analisado, e eu creio que tem que observar. Tem falhas? Tem, todos nós temos, né? Mas ele está construindo o legado dele, então vamos ver qual o legado do prefeito Rogério Cruz. Eu costumo falar que dentro da causa animal, olha que coisa mais Ele nota 10. Maravilhosa. Uma pessoa, para olhar pelos animais, ela tem que ser generosa, ela tem que ter um olhar ativo. E ele é uma pessoa que vê dessa questão social, do olhar pela população mesmo mais carente, né? Então, a gente tem que observar isso. Eu falo pela minha causa. Ele abriu as portas, né? De repente, se fosse outro, falava assim, Deus me livre daquela menina. Ela não merece, vamos pirraçar, vamos pisar. Não, né? Eu costumo falar que foi uma coisa livre.
Foi de livre espontânea vontade dele, de livre pressão minha. Mas tudo assim, foi com honestidade. Ele simplesmente não fazer, como talvez outros não fariam. Ele resolveu fazer. Ele resolveu fazer e está fazendo. Então, assim, a minha gratidão e o meu respeito por ele, eu devo lutar por ele. Eu devo lutar pela gestão Rogério Cruz. Não com interesses de cargos, nossa, não. Eu falei, a única coisa que eu quero é ter acesso à UPA PET, né? Olha para você ver que interessante. Eu na oposição ainda, isso foi antes da UPA PET surgir, uma única vez, quando a gente conversava, porque eu não converso muito, eu não gosto desse trem de ficar aí na prefeitura, eu não conheço nem a maioria lá dos secretários, você morre de rir, tem secretaria que eu falo, o que é mesmo? Então, assim, mas é porque eu sou mirada, mas vai melhorar, né? A gente fica dentro, vai melhorando. E uma vez eu cheguei nele e falei, prefeito, eu tava naquela que era base, era independente, achava chique demais, mas descobri que isso não existe, ou é base ou oposição. E falei para ele, não, aquele centro de zoonose, Deus me perdoe daquilo, até os funcionários para trabalhar lá é difícil, né? Porque assim, não tem infraestrutura, é um lugar feio, antigo, velho. E o dia que eu cheguei lá, eu vi que é tanto de carro, eu falei, misericórdia. Eu falei, agora? Eu falei, mas vocês combatem a dengue? A dengue tá aqui, com esses carros velhos juntados aqui, né? Eu falei, isso aqui é garagem, não é o centro de zoonose, não. Fui conversei isso com ele, né? Expus isso pra ele. Depois eu subi também na tribuna, fiz essa denúncia. E pela primeira vez em 14 anos, eu subi e fiz a denúncia, mas eu já tinha conversado com ele bem anteriormente a respeito disso. E acho que foi 14 dias, todos os carros foram retirados. Tudo. E aí passou-se o tempo, e aí ele lançou esse projeto aí de reconstruir Goiânia, 1 bilhão e 700, pacote, né? Aquele pacote. E aí ele pegou e falou assim, vereadora, e nós não éramos muito assim. Mas ele nunca me tratou mal. Vou deixar isso claro para as pessoas. Sempre tratou com educação, eu também tratava com educação. Falou, o centro de zoonose, ele faz parte das 10 obras mais importantes que vão ser iniciadas agora em Goiânia. Ai, eu quase tive um ataque cardíaco. Porque é isso, aquele lugar horroroso, amaldiçoado, onde matava aquele tanto de bicho, vai ser mudado. E nós já tínhamos falado para ele sobre a reestruturação de alguns centros de zoonose no Brasil, que mudou, né? Que hoje o centro de bem-estar, inclusive, trabalha, porque geralmente os centros de zoonose são em áreas mais afastadas e áreas grandes que podem ser trabalhadas. Então, essa reestruturação também vai acontecer. Se você vê o projeto, eu nem vou lá para ficar emocionado, porque aí eu começo a ficar ansiosa, já tem trem demais. Mas já estão mexendo, já estão trabalhando, né? O secretário de saúde, o doutor Duval, fala sempre para mim, vereador, a gente já começou a botar para baixo, vamos subir. E assim, eu vi o projeto lindo. O centro de zoonose vai ser referência no Brasil. É uma coisa boa que está chegando aí. Então, assim, a gente percebe que ele tem essa abertura, ele tem essa boa vontade. Eu queria muito que o goianiense reconhecesse essa boa vontade dele. Porque falhas nós temos, a gente tem que ver o que está sendo feito de bom. Porque a política, ela é muito gigantesca, mas a política também, ela te oprime e ela tem que te colocar em lados. De repente existe aqui um grupo político forte, de repente ele não é tão forte, né? Porque ele não tem aquela raiz ainda de ter ali, já foi prefeito 3 vezes, já foi governador 2 vezes, já foi senador. Então a gente sofre com isso, né? Então eu acredito sim, né? Eu vejo que ele tem esse olhar pelo menos favorecido, né? Mas ainda tem que mudar muito, caminhar muito, e Deus ajuda que ele tenha pessoas boas do lado dele para capacitar, para estar ali do lado dele, de repente, sabe, assim, para dar as mãos, porque uma boa gestão, ela tem que ter uma boa equipe, tem que falar a mesma língua, e não é fácil. Tem mais de 1 ano ainda para as eleições, né? Tem. Isso que eu ia perguntar, vereadora. Faltando aí, na verdade, 1 ano, basicamente, já para a campanha, né? Começa, acho que em julho, agosto, enfim. Você disse que nas campanhas anteriores, nas 2 que você fez, praticamente você ainda não tinha experiência. Não. Já pensa nas eleições de 2024? Porque, afinal de contas, tem que ter uma programação aí, tem legislação eleitoral que começa bem antes. Você já tá se programando para a eleição de 2024? Sim, já estou. Vou encarar de novo. Eu gostei do negócio. Achei bom. E o partido? Está gostando também do partido?
você, o PSD, que antes era Eu comandado falei que a pelo bomba Vilmar ia Rocha. chegar. Era comandado pelo Vilmar Rocha, agora é o Vanderlan, né? Isso. Conversou em off aquele dia, falei, vou colocar. O que temos de novidade aí? Lucila pode ir para outro partido? Pode. Eu acho que a principal questão que a gente tem que analisar hoje, já tendo um entendimento, é a questão da chapa. Onde eu chego, assim, a vereadora tem 6 mil votos, teve 18 mil agora, ninguém quer, né? Ninguém gosta. Porque eles falam assim, não vou fazer. Então, geralmente partidos pequenos não me pegam. Medianos, talvez, e sobra os grandes. Eleitor, no caso, porque você já seria com uma votação grande. Isso, uma votação um pouco mais expressiva. De certa forma, se o partido for pequeno, a única vaga que for eleita vai para você. Entendeu? Então, a gente tem que ver primeiro essa questão da chapa mesmo, né? Para ver, e não é uma chapa fácil. Eu sempre estive no PSD, tenho muita gratidão, né? Mas é uma chapa, é uma das piores, que eu falo assim, pesada. Tem quesito eleição. E geralmente ela tem a cabeça e a cauda, mas não tem o corpo, né? Então é o mata-mata, né? Vamos dizer assim. Então eu tenho que ver essa questão realmente da chapa e ver o apoio também. Eu costumo falar assim, desde o começo, né? Eu sempre fui uma pessoa que dentro da política, quem acreditava em mim era eu, minha família, meu esposo, meus pais, lógico, né? E os cachorros. E eu. Que infelizmente não vota, né? Mas o povo que gosta deles vota. Transfere, né? Então, assim, foi uma luta muito solitária. Você vê, em 2018 eu conquistei quase 11 mil votos. Né? Hoje eu sei que isso é muito, não se consegue isso. Fui valorizada? Não, pelo contrário. Né? Uma mulher simples, humilde, que vem de um abrigo, de uma causa social, né? De repente se destacou, mas aqui ela não vai se destacar, porque já existe um grupo político forte ali, e eu não faço parte dele. Né? Então eu tive que lutar muito sozinha. Teve apoio, teve pessoas que acreditou em mim, tive o próprio professor Vilmar Rocha, mas foi só também, né? Então, mas na época ele era o presidente, ele não, até pela questão de ética, a gente não pode ficar, não, eu prefiro a Lucila do que o fulano, não, né? E ele é um homem de postura, né, de ética. Então eu entendi esse lado dele, mas o que ele pode me ajudar, ele me ajudou. Mas com essa nova direção, a senhora dá certo? Agora o Vanderlan é o presidente, o Ismael Alexandrino é o vice-presidente, a senhora tem bom relacionamento com eles? Fala-se muito do Vanderlan até candidatar, mas fugindo dessa pauta de Goiânia, a senhora tem um bom relacionamento com eles? Olha, eu não tenho um relacionamento político com nenhum deles, para falar a verdade, né? É tudo muito novo, ele tomou posse agora há pouco tempo. Já tive uma primeira conversa que ele se mostrou bem aberto, né? Bem interessado, mas é como eu te falei, né? O meu perfil ele não condiz muito. E quando se fala Lucila do Recanto, às vezes é muito temeroso, as pessoas têm medo, porque eu sou uma verdadeira surpresa, né? Eu posso ser tudo, eu posso ser nada, aonde que eu vou? Então, querendo ou não, eu passo esse certo temor para as pessoas e elas não gostam de investir. Quando você tem uma causa animal, quando você trata com causas setoriais, né, que vêm da sociedade, você se torna muito independente. No meu caso, eu gosto da causa animal. Então, ela meio que separa você dessa política antiga, dessa política tradicional. Dos que defendem tudo. Isso, que no final não depende de nada. Então, assim, mas eu acho que a política, a tendência dela hoje, isso vai demorar muito, mas já começou, é que essas causas sociais entrem na política e não a política vai lá embaixo e entra nelas. Tá entendendo? Ela que tem que ir na política. Isso não é muito aceitável ainda, assusta. Então eu falo que eu sou uma pessoa que assusta. Eu sou uma política que assusta. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe como lidar. Nem eu muito. Né? Então, assim, existe essa dificuldade de ser mulher, que a gente tem uma sobrecarga. Né? No caso, eu tenho família, sou mãe, sou esposa, tenho meu abrigo, né? Tenho vários afazeres. Então, isso pesa também demais, né? E os homens, eles gostam daquela liberdade dos homens. Eles se juntam
né, naquela fortaleza entre aspas, porque eles têm muito mais tempo, eles podem se dedicar mais, são menos cobrados, né, do que uma mulher. Então a mulher também assusta esse mundo masculino. Tanto é que antes de entrar na política eu ficava rindo desse trem de machismo, feminismo, era meio... Agora hoje eu entendi, né, e eu passo por essas situações. Para a mulher é muito mais complicado. Eu olho e falo assim, uai, fala-se tanto que a mulher tem que entrar na política, mas o próprio partido não ajuda as mulheres. Não é a mesma coisa, a gente não é tratado como outro candidato. Eu falo isso, eu participei dessa campanha agora de deputado estadual pelo PSD. Eu pude sentir na pele demais o afastamento que se coloca. Por quê? Porque ali tem homens tradicionais dentro da política e que não vão perder por nada. Então, aquela ajuda que tem que se dar, ela não se ajuda. Porque se fosse assim, tinha muita mulher eleita, mas não tem. Nós somos realmente um milagre. Que eu falo que eu entrei na porrada mesmo. Eu entrei arrombando, eu não entrei sendo bem-vinda e benquista. E é assim até hoje. Né? Então, assim, essa questão de partido, eu estou esperando para ver qual é o melhor partido. Se vai ajudar realmente, porque a parte financeira ela é importante. Agora, você põe uma mulher simples, que tem expressão de voto, que tem capacidade de crescimento, mas você não investe nela. Mata o candidato. Essa que é a questão. Vereadora, antes da gente prosseguir, só dizer que a vereadora Camila Rosa está mandando os parabéns pelo trabalho da senhora. Ixi, amo. Nossa, Camila, além de ser bonita demais, simpática, generosa, é uma mulher guerreira que sofreu, mas deu a volta por cima, né? E é companheira nossa aí. Camila, um beijo no coração, adoro. Perfeito. Vereadora, vamos passar agora para uma parte que foi muito discutida nos últimos meses na Câmara, é a questão da SEI da Comurg. Todo dia, tava eu, o Paulo, eu, o Daniel lá, a gente entrevista o vereador aqui, de lá. Tem café aí para acalmar? E aquela quina de sinuca, aquela coisa toda. E hoje não se fala mais, né? Não. Já baixou a poeira. Mas a senhora que viveu e conviveu com essa SEI da Comurg, o que realmente aconteceu ali com os vereadores que era a situação, outro dia era oposição? Teve alguma troca ali para apagar, para abafar essa SEI da Comurg? Primeiro que eu não quis participar dela, né? Porque eu ainda me considero muito novinha e imatura para essas questões. Apesar de que a gente tem que tomar a frente, tem que, né, se posicionar, né? E ela realmente aconteceu. E acho que vai finalizar agora, no próximo mês, né? Quando nós retornar, quando a Câmara vai retornar. E é um pouco complicado isso aí, né? Foi meio complicado. Tanto é que no começo eles queriam me colocar, né? Eu falei que eu não ia fazer parte disso, porque quando a gente toma uma decisão e coloca o nosso nome ali, você tem que honrar ele. Né? E você tem que saber o que você vai fazer e que aquilo tem consequências. E você tem que ter uma maturidade para encarar aquilo. Eu não quis fazer parte. Né? E ali é uns troca mesmo. Eu não, assim, eu sou sincera, eu não entro nessas questões ainda. É um órgão colegiado também, né? Ali, vamos supor, se você tiver um posicionamento e a maioria, o presidente, principalmente o relator, mas a maioria votar contrário, você também pode ficar isolado. Fica é mais isolado. ou menos o que acontece quando você tem uma oposição muito limitada em plenário, né? Isso. Você pode até fazer um barulho, mas no final das contas será voto vencido. Fizeram muito barulho, mas... Não dá em nada, aparentemente, né? É meio complicado. Bom, falando ainda sobre eleições 2024, tem já alguns nomes aí que se fala, algumas... São pesquisas já, não sei se são pesquisas oficiais, mas enfim, fala-se na MDB, com Ana Paula, Gustavo Gayer, possíveis candidatos, Bruno Peixoto, e sem falar, evidentemente, do Rogério Cruz, que é o candidato natural. Lucila já pensa em quem vai apoiar na chapa majoritária para prefeito? Ou isso vai depender ainda de composições? Não.
Prefeito saindo, Rogério Cruz, então? Rogério Cruz. Já deve marchar junto com ele. Com certeza. Certo. O café chegou, agora vocês podem começar a bombardear. Mas como que a senhora avalia esses nomes? Gustavo Mendanha está aí, parece que agora em agosto ele vai entrar oficialmente, né, para tentar disputar a eleição prefeito de Goiânia, mas dizem, né, a velha política que se ele não for, o Bruno Peixoto é o candidato, eles estão querendo a Ana Paula Rezende também, a delegada da Corse sempre muito bem avaliada, então Goiânia tem muitos nomes, né, sendo falados ali, mas hoje de fato, oficialmente o candidato é Rogério Cruz. Como que a senhora avalia esses nomes aí? Uma hora Gustavo Gayer, Silvier, mas Vanderlan, né? Mas Rogério Cruz, como que a senhora vê hoje a consolidação dele para buscar essa reeleição e esses outros nomes que estão sendo falados aí, como que a senhora avalia? Essa questão aí, ela ainda está um pouco confusa e ainda está muito cedo. Todo dia tem uma especulação. Hoje é a Ana Paula, amanhã é o Bruno Peixoto, depois vem o Gayer, depois vem o Gustavo Mendanha de Aparecida, depois vem o fulano, ciclano, aí de repente volta tudo, estaca zero e não se sabe. Mas a política, ela é assim, ela é decidida realmente no último momento, depende das coligações, do nome, né? A Adriana Arcossa, ela tem um nome bom, mas eu acredito que em Goiás, por causa da sigla PT, né, ela de repente não alcança. Bruno Peixoto está se demonstrando sim, está se destacando dentro da política, muito forte, muito coerente, né? Está crescendo, de repente tem uma grande possibilidade, sim, dependendo das alianças que vão ser feitas. Vanderlan já tem uma certa tradição, né? Principalmente ele é conhecido como um bom gestor. Eu estou falando isso porque a gente convive, né? Mas não tem aquela intimidade, mas sim, a gente pode perceber no mundo político. Foi muito o melhor prefeito da história do senador Canedo, né? Foi, mas eu acho que ele está precisando fortalecer a questão política. Porque para ser por exemplo, um prefeito, né? Eu acho que tem que ter duas condições que são primordiais. Um bom gestor, mas também tem que ser um bom político. Né? E essa questão ela é muito forte. Vamos agora falar do prefeito Rogério Cruz. O que eu vejo na questão dele, né? Ele começou ali realmente rebolando, dançando, um pouco perdido, que eu acredito que seja natural, porque a gente fala muito, mas de repente a gente fala, se eu tivesse no lugar dele, como que seria, como que seria, né? De repente, porque a gente fala uma coisa, mas viver a política ela é outra, ela não é fácil. Ela é muito pesada, ela comprime mesmo de verdade, a realidade ela é outra. É igual você namora, noiva e fala, se vou casar vai ser feliz para sempre. Quando você casa, ui, que é isso? Não tem nada a ver. Né? Aí você precisa criar resistência, aprender a lidar com aquilo e no começo é muito complicado. Eu já tenho 26 anos de casamento, né? Então é uma escola, é um aprendizado. A mesma coisa eu também acredito que na vida pública. E eu acredito que ele está com muita vontade, muita força de mudar essa imagem que foi imposta, né? Ele tem que trabalhar mais a imagem dele, chamar mais para as coisas boas que ele está realizando, né? E agora ele está num momento bom com a Câmara. Existe a política, né, por trás ali, o troca-troca, aquela coisa arada toda, né? Porque eu falo que é um verdadeiro jogo de xadrez. Eu fico olhando e falo, nossa, eu não sabia nem o que é jogar xadrez, agora já me interessei, tô até aprendendo. Porque a política é assim, você move peça, põe peça. Jogo, né? É um jogo, isso é natural. E quem joga melhor vence. Então você tem que ter percepção, sabedoria. E é igual eu falei, né? É a questão da junção da equipe dele, para transparecer isso para a sociedade. Quais são os pontos principais? E eu acredito que nós, vereadores, podemos levar isso até ele. E ele tem essa recepção, ele recebe, né? E está na hora também de nós, vereadores, realmente... Eu vou falar um desabafo aqui, moço, eu detesto pracinha. Não é, porque esse trem de ficar só inaugurando pracinha é muito supérfluo. Sabe, eu acho que a gente tem que ir além da pracinha, tem que ir dentro de um posto de saúde, porque ele não consegue avalancar tudo, olhar tudo, 100%, não tem olhar de águia.
Para isso tem os vereadores, para isso tem as secretarias, e a gente precisa conjugar e falar a mesma língua. Vamos passar lá para dentro para ver a saúde como é que tá, porque dele não vai saber, no CAIS tal não tem dipirona. Por que não tem dipirona? E o depósito? Tá funcionando? Então tem que ter bons secretários, e esses secretários eles têm que ter porta aberta com os vereadores, porque nós estamos ali naquela porta entre o legislativo e a população. Então tem que ter isso muito bem resumido. E eu sinto que às vezes nem toda a secretaria ela está disposta a isso. E eu tenho certeza que ele está com o olhar aberto a isso. Entendeu? Para que a gente tenha esse melhor acesso. Eu nem posso falar muito, porque a secretaria que eu mais vou, eu vou é na AMA, na verdade, né? Alguma outra coisa eu peço, e na Secretaria de Saúde com o Dr. Durval, que eu tenho muito que agradecer a ele. Mas a gente ouve relatos, né? Então, acho que nós temos, não é só pensar assim, eu tenho que ganhar a próxima eleição. Eu tenho que fazer base, eu tenho que fazer isso, tenho que pegar aquilo. Não. A boa eleição começa quando você toma posse da cadeira e ali você trabalha para a sua comunidade, para a sua região. Você traz benefícios para lá, né? E chega de pracinha. Pelo amor de Deus. Eu não gosto de praça, não. Eita, gente. Bom, vamos agradecer os nossos parceiros. Puma Proteção Veicular, do nosso amigo Onomar. Mandou até um abraço para a senhora também. Conheço. Onomar da Puma. Ele é suplente vereador aqui em Aparecida de Goiânia. O telefone é 62982637557. Repetindo, 62982637557. Procurar o Onomar da Puma. Panorâmica Assessoria Digital é uma empresa vereadora e doutora que pega aí clientes e muda totalmente ali o patamar das redes sociais, traz novos clientes desses clientes, divulga o trabalho feito. Nossos vídeos aqui todos são editados ali, programados por eles. Então é uma empresa que está crescendo muito. Panorâmica Assessoria Digital, tá? Também a revista Isso Pode, revista eletrônica de fofocas, doutora. É o Léo Dias aqui de Goiás, o nosso amigo ali, Paulo Lica. Inclusive ontem ele estava com o Léo Dias, estava com o Gustavo Lima. Então, para saber das fofocas, acessa lá. Conta pra revista gente, viu? Isso Pode, ingresso, viu, vereadora? De show. Falou que o Paulo Lica é backstage top. Então você vai me arrumar, que eu troco tudo em ação. Então procura lá, revista Isso Pode, no Instagram. Segue lá, marca seus amigos para acompanhar as fofocas de bastidores. Nós também vamos aqui agradecer a parceria com o Grupo Florescer, vereadora. Tem lá o Florescer Pet, que está sempre fazendo ali visita a hospitais, orfanatos, asilos, e também pegando os cachorrinhos das ruas para fazer ali o cuidado, leva no veterinário e faz o processo de adoção. Não vende cachorro, adota cachorro e gato também. Então, o Grupo Florescer e o Bazar do Professor Alcides, que é muito conhecido aqui em Aparecida de Goiânia. Quem nunca comprou um caderno, uma lapiseira, né? Igual o Paulinho gostava muito de fazer, uma mochila do Power Ranger, gostava de ser o Power Ranger verde. Então, é lá no Bazar do Professor Alcides. Você pode procurar lá e falar que tem parceria com o portal Notícias Goiás. Vereador, a gente já está caminhando para o final do programa, mas antes a gente tem um quadro chamado Fato ou Fake, onde a gente pega ali as dúvidas das pessoas, né? O que está rolando, se é verdade, se é mentira, e aí a gente esclarece aqui com vocês essas disse-me-disse, eu não sei se é, se não é. Então a gente tem perguntas aqui para a doutora e também para a vereadora. Então vai começar o quadro Fato ou Fake. Fato ou Fake? Certinho? Vamos lá então. Vou começar aqui pela doutora Lara. É fato ou fake que cachorro ou gato não pode comer osso de galinha? Depende. Vamos colocar um apêndice aí. É fake, tá? Mas o osso, na verdade, deve ser ingerido, mas cru. Somente cru. O osso, ele tem uma grande variedade de nutrientes minerais. Os mais conhecidos, cálcio, ferro, colágeno, enfim. Eu receito muito para os meus pacientes, muito mesmo, mas
ele cozido, jamais, porque a partir do momento que o osso é cozido, ele perde a medula interna e isso se torna o osso oco e ele se quebra em estilhaços. E a partir disso, o alto índice de lesões em esôfago, estômago, intestino são altíssimos. Enorme, né? Então, foi uma resposta nova, depende. Então, se puder ali quebrar, deixar ele praticamente em pó, o osso ele é muito bem-vindo, mas não aquela peça maior, comprida, né? É isso. Pode ser também. Mas Pode tem que ser cru. Cru. Mas tem que ser cru. E também, se você for dar um pé de galinha, por exemplo, é Cru. incrível, sempre cru Cru. também. E tem uma outra dica, que o osso tem que ser maior do que a abertura da boca do animal. Porque se ingerido, ele pode engasgar e vir a óbito. Perfeito. Vamos lá, mais um fato fake. É fato fake que não é saudável criar cães e gatos como se fossem filhos. É fato ou fake? Depende. Bom, é o seguinte, isso se chama humanização de animais. Depende por quê? Porque os animais têm a sua o seu jeito, né? O animal, querendo ou não, ele é uma espécie carnívora, ele tem os seus trejeitos, ele tem as suas necessidades. Então, alguns animais não gostam de toque, alguns animais não gostam de excesso de abraço, por exemplo. E às vezes tem tutores que chegam e falam assim: nossa, doutora, mas eu quero ficar o dia inteiro com ele no colo, dando beijo, mas ele detesta. Assim, é do animal, é da espécie, é da raça. Tem animais, por exemplo, o pessoal fala: eu vou comprar um Lulu da Pomerânia porque ele é de colo. Não se enganem, às vezes ele não pode ser de colo. Às vezes ele gosta de estar livre, é um animal de vida livre, a gente não pode esquecer das raízes do animal. Então, depende. Eu vivo isso lá em casa, eu tenho a mãe e a filha, a Jade e a Sofia. A Jade, você vê, ela já vem, pula, te abraça e lambe e tudo. A Sofia, ela dá uma olhada pra você: oi, tudo bem? Ela já vai pro canto ela dela vai pro e cantinho. não quer dizer que o animal é infeliz. Exato. Não quer dizer. É só o jeito dela. É só o jeito dele. Vamos lá. É fato ou fake que os cachorros devem comer somente ração e nunca comida? A gente fala comida é o arroz, o feijão, né? A comida normal que nós comemos. É fato ou fake que eles devem só comer ração? Tá, isso eu vou responder certinho. É fake. O animal, igual eu falei anteriormente, a pergunta anterior, ele é um animal de base carnívora. Então, essa resposta que eu vou dar vai ser meio polêmica. Vai ser meio polêmica. As rações prejudicam os animais. Vocês comerciantes me desculpem, mas as rações são pró-inflamatórias. O que é isso? Elas são a favor da inflamação. Por quê? Porque ficam em resíduos todos os nutrientes que se diz lá na definição e tudo mais, eles são hiper industrializados, quebrados, todas as moléculas são quebradas, o animal não aproveita da molécula 100% dita, então eu não gosto de trabalhar com ração. A ração foi feita pelo ser humano para praticidade e comércio. Isso é nítido, a gente sabe. Mas existem agora algumas rações que estão sendo melhoradas junto com os zootecnistas que trabalham com melhoramento alimentar. Mas, querendo ou não, a alimentação base
deles é a alimentação, que a gente fala alimentação humana, né? Que é a carne crua, que é o fígado, que é o coração, que é a moela, que é a beterraba, entendeu? Tudo cru, porque o animal... Ovo, muito bom, índice de glutamina altíssimo, né? A gente vê em vários exames, vai muito exame lá para a UPA, que a gente pede índice de glutamina, não tem. O ovo, a casca? A gente pode ingerir a casca, a gente que eu falo, a gente animais. No caso aí, você está falando para cães e gatos? Exato, cães e gatos. Gatos mais ainda, gatos 90% proteína. Eu tenho um gato, tinha 2, né? Infelizmente um fugiu de casa quando mudamos, né? E não voltou. E eu dou carne crua, isso eu adquiri provavelmente com os meus pais que moravam na roça. Meus filhos acham que eu deveria dar só ração para eles, tá vendo? Agora eu ganhei. Inclusive, ganhou a bola. Essa questão é muito séria. Eu jogo lá para eles, exato, assim, sabe? Ele adora. Exato. Diz que tem muita água também, né? Exato. A ração tem 4% de umidade. A comida tem a partir de 74% de umidade. Vários tutores, a gente trabalha muito com tutores de baixa renda. Falei assim, nossa, é muito caro ração. Falei assim, você come inhame? Como? Você come coraçãozinho? Senhora compra fígado? Nossa, tem todo dia lá em casa. Falei assim, e se a senhora começar a dar pro seu cachorro, você acha que vai te ajudar, o seu bolso? Nossa, demais, doutora. Pode? Pode. Aí eu já pego uma receita, já faço a dieta do cão dela. Aí depois volta, nossa, ele tá ótimo, o pelo dele melhorou um monte, tá comendo bastante, não tá tendo mais bafo, que eles falam, nossa, tá bafo e tudo mais. Então, assim, é só a gente olhar pro animal em si, entendeu? Mas eu não tiro a razão das pessoas que compram ração, porque isso é ensinado, tá? Isso é ensinado, comprar ração. Perfeito. Mais uma. É fato ou fake que os cachorros não podem comer algumas frutas, como, por exemplo, uvas? E quais outras frutas eles não podem comer? Então, a fruta, de fato mesmo, que ela não pode ser ingerida é a uva, porque ela possui alguns... eu posso falar assim, alguns nutrientes para nós, que para os animais eles não conseguem metabolizar. O rim não consegue metabolizar. Então, o excesso de uva causa esse problema renal. Então, um animal pode ser intoxicado, sim, por excesso de uva, tá? Mas não existe outra fruta que o animal não possa comer. Tem alguns limites que o animal tem que ter ao se alimentar de banana e abacate, pelo excesso de carboidrato, tá? Mas... A minha adora. Hã? A minha Radasha adora uma banana. Então, banana é muito bom, tem alto índice de potássio, melancia incrível, e tem, assim, quase 100% de água. Então, vocês fiquem tranquilos, podem você que come sua saladinha de fruta de manhã, pode dar pro seu pet também só a uva que não, tá? E a ameixa passa, uva passa e a ameixa passa. Eita, pode ficar gente. tranquilo. Mais uma dúvida do fato fake. É fato fake que cães de raça apresentam mais problemas de saúde do que um cachorro vira-lata? Fala a verdade. Depende. Não depende, não. Depende. Eu vou falar porque o depende. Os cachorros de raça, atualmente, possuem muita mutação genética e muita mistureba de genética. Então, quanto mais se misturam genética, mais eles se enfraquecem. Porque você não tem, na hora de você cruzar os animais, você não tem uma determinação genética compatível um com o outro. Então, por exemplo, muitos animais, como se você quiser até dar exemplo, pug, outro animal, Bulldog francês, isso, que é super famosinho aí.
tem muito problema ortopédico. Por quê? Porque eles vão só diminuindo para caber dentro do apartamento, mas diminui também a coluna. Então tem muitos casos de hérnia. Eu estou atendendo o Luke, inclusive. Hoje ele foi lá com a gente fazer a acupuntura. Perdeu os membros, os movimentos, os sinais neurológicos do membro posterior por conta disso. Então, quando a gente fala, animal de raça dá muito problema, vou pegar um vira-lata, é por conta dessa consciência de cruzamento, de genética não compatível, tá? Então, os animais ficam mais sensíveis, sim. Sensibilidade estomacal, sensibilidade do trato gastrointestinal em geral, a sensibilidade que eu falo, assim, fraqueza. Eles são mais suscetíveis. Exato, mais suscetíveis a doenças, entendeu? E o vira-lata a gente fala que é assim, é o de tudo um pouco. Então, ficou forte. Ele fica forte. Super-herói dos E também eles têm a vitamina S, né? Que é a vitamina da sujeira. Então, eles já estão compatíveis a tudo. Para finalizar aqui, uma dúvida do nosso amigo Paulo Lica. Ele tem um cachorro lá chamado Juscelino Kubitschek. Meu Deus. E quer saber de você se ele pode dar banho todo dia no cachorro ou se isso faz mal. Não. Faz mal. Faz mal. Faz mal, com certeza. O animal, ele tem uma própria barreira cutânea, própria dele mesmo, que protege de quase tudo, né? Então, se a gente der banho todos os dias para ficar cheirosinho, dormir junto com a gente de conchinha, a gente vai tirar essa barreira cutânea natural do animal. E o animal vai ficar, querendo ou não, susceptíveis a doenças cutâneas, né? Então, não dê banho todos os dias no seu animal, tá? Bom, uma pergunta, fato ou fake, para a vereadora Lucila. Lá vem. Nessa sua luta aí em defesa dos direitos dos animais, vamos dizer assim, você acabou batendo de frente, ou ele, o deputado Amaury Ribeiro, acabaram se chocando. E houve então uma espécie de ameaça. É fato ou fake que Lucila não sentaria na mesma mesa que o deputado Amaury Ribeiro? Fato. Fato, com Continua toda certeza. um problema, você acha que ele não... Não, assim, não houve mais nenhum problema, né? Mas o problema que foi causado na época foi muito grave, né? E me causou muito transtorno, me trouxe muito problema. Você, né? Além de ameaçar, ele também me denunciou por maus tratos, ele criou toda uma problemática por trás, né? Então, realmente me causou uma série de problemas e tive que mudar muito a minha rotina, porque é meio complicado, né? Você não sabe se é verdade, se é mentira, se ali era um teatro ou não. E me causou, assim, um constrangimento, uma perca de liberdade, né? E até emocionalmente falando, né? Porque a gente é mulher. Mas mulher é sensível, sim, né? Tem que saber tratar a mulher, inclusive dentro da política. Então, ali houve um crime, né? Infelizmente, o Ministério Público não reconheceu, porque foi, né? Eles abriram um processo, uma investigação, e o nosso judiciário achou que ele se exaltou, não né? Deu seguimento à questão. Tudo certo. Tá tudo certo, eu não morri, então ele não matou. Para finalizar, a última pergunta, vereador, é fato ou fake que o vereador Dr. Jean tentou copiar um projeto da senhora e apresentou até esse projeto lá na Câmara de Vereadores? Fato. Copiou descaradamente. Mas eu dei a resposta, né? Porque foi até esse mesmo projeto dessa cadelinha Luma, que não só ele, né, mas dentro da Câmara, sim, foi ele. Ele copiou um projeto que eu já tinha desenvolvido até mesmo antes desse fato, porque a gente que vive da causa animal, tá todos os dias ali, a gente sabe das necessidades, então nada mais comum do que a gente levar isso para dentro, né, da Câmara. E aí houve
infelizmente, esse crime e saiu na mídia, né? E virou um estouro. Nossa, e todo mundo se aproveitou. E esqueceu que já era um projeto que, inclusive, já estava na CCJ para aprovação para descer em plenário. E ele copiou, vírgula por vírgula, mas eu subi na tribuna e descasquei. Falta de vergonha do que fazer, né? Não, tem tanta coisa para ser feita, ele ainda é da área da saúde. Vamos olhar os CAIs que tá aí, sem dipirona, né? Quer ajudar na causa animal? Ótimo, eu não sou dona da causa animal dentro da Câmara de maneira nenhuma. Quem dera se todo mundo pudesse fazer um projeto, né? Contribuir com emendas, seria perfeito. Egoísmo seria meu. Agora, ficar copiando para se fazer por cima, né, saindo na mídia, falando, eu sou o autor. Vai caçar o que fazer. Falei pra ele, vai lá no meu abrigo, lavar meu abrigo, vai fazer uma boa ação, não é? Ou então vai fiscalizar, que é uma das funções do vereador. Não ficar tomando projeto da gente para se eleger aí, para poder ficar se divulgando na mídia com uma coisa que não seja verdadeira. Se não me engano, o projeto é a questão do tutor ter o acesso, né, às dos pet câmeras shops. ali. Ele em casa, ele acessa pelo celular mesmo para ver o animalzinho dele. E a tendência é que seja... Mas eu já fiz as pazes com ele, tá? Tá tudo certo. Tá, a gente conversou depois, né? Eu acho que a gente não... pode ter divergência, infelizmente, essas coisas acontecem, mas a gente também tem que ter um posicionamento firme. E falar, tá errado, errou, né? Então, eu acredito... Aí, doutor Jean, queremos você aqui, sentado na mesa com a gente. Mas a gente já fez as pazes. Pessoal, esse aí foi o nosso bate-papo NG com a vereadora Lucila do Recanto e com a doutora também Lara, que esclareceu várias dúvidas aqui para você que tem seu petzinho, seu cachorro, seu gato. Última dúvida, até que ponto ele é pet? Eu quero cuidar, teve até algumas dúvidas. Um leão, um tigre, um leopardo, um pavão, mas até quando? Até que ponto ele é pet? A gente considera ele pet? Então, isso é uma questão a se falar de horas, né? Debate, né? Isso, é porque a gente tem que saber que o cão e gato já é um animal domesticado. Então a gente tem que colocar isso. São animais domesticados. Animais não domesticados têm aí um risco de vida eminente para vocês. Passar fome o leão pode. Não pague o preço de... Jamais. De saber. Bate-papo NG com a Lucila do Recanto. Mas antes, vereadora, a gente encerrar, a gente sempre deixa aqui o agradecimento, né, de algumas pessoas que participam ali da sua vida. E a gente foi atrás dessas pessoas para deixar uma mensagem para você. Nosso amigo Paulo Lica vai colocar na tela. Olha, eu estou na menopausa, estou sensível. Cadê o lenço para ela? Não faz isso. Oi, Lucila. Sabia que você não estava me esperando aqui. Quero falar para você assim, que é uma honra te ter primeiro como amiga, nesses quase 15 anos aí, né, de jornada, onde teve um tempo que a gente não se falava tanto, mas a gente nunca esqueceu da luta uma da outra. E eu quero dizer que eu sou muito privilegiada, primeiro, por ser sua amiga, por fazer parte da sua vida, da sua história, e agora fazer parte também dessa jornada na causa animal. Quando a gente vê de fora o que você faz pelos animais, parece coisa de gente maluca. Mas quando a gente está dentro ali, dentro do abrigo, no cuidado do dia a dia, a gente vê o quão importante esse cuidado é. E como você sempre fala, quando a gente cuida de bicho, a gente está cuidando de gente. Então, primeiro eu quero dizer assim que você é indesistível, que você é incrível e que você é uma potência, mulher. Então, mesmo se levantar obstáculos, se acontecer as coisas que a gente sabe nos bastidores, eu sei que você nunca vai desistir. Porque a causa que você abraça tem um propósito muito maior do que as pessoas podem ver. Muito obrigada por tudo e eu amo você e a sua família. Primeiramente, eu queria te dizer que eu me sinto honrada de ser sua amiga. Honrada. Você é um ser humano fantástico. Fantástico. Um ser humano humano. Porque hoje é o que mais falta. É humanidade nas pessoas. Eu me apaixonei pela sua causa. E eu sempre fui amante dos animais, ajudava o abrigo, mas nunca tinha conhecido de perto. E o dia que eu conheci, eu já saí de lá com 3 animais adotados.
2 sofreram abuso, uma sofreu dilaceração na pata, e eu tento da minha forma simples te ajudar. Eu sei que é muito pouco, porque o Recanto tem muita coisa para se fazer. E você não desiste. E eu te admiro muito por isso. Eu te admiro porque você não mudou em nada, mesmo tendo ganhado a vereadora, você não mudou em nada. O seu coração continua esse coração manso e humilde. Oi, vereadora, tudo bem? Venho aqui para falar um pouquinho de você. É difícil, em tão poucos minutos, descrever a pessoa incrível que você é, batalhadora, que eu tenho muito orgulho de acompanhar diariamente. Eu sei que a sua luta não é fácil, né? Nesses 3 anos que eu tô ao seu lado aí, eu vejo como é difícil, mas como você não desiste. Você tem garra, persistência e faz o que for possível para poder ajudar e proteger os animais. Eu tenho muito orgulho da mulher que você me inspira muito, você faz o bem sem olhar a quem. Que Deus possa te abençoar muito, que você consiga realizar todos os seus sonhos e que em breve você cresça cada vez mais e possa ajudar mais e mais animais. Parabéns pelo seu trabalho. Eu sei que é só o início de uma grande trajetória de sucesso. Conte sempre comigo. Um beijo. Oi, tia Lucila. Essa daqui é a Rita. Não sei se você lembra dela, porque são tantas, né? Eu tô passando aqui não só pra te parabenizar, mas também pra te agradecer. Porque se não fosse você ter resgatado a mãezinha da Rita, que estava grávida, que foi abandonada, ter cuidado dela, dos filhotinhos, eu não teria conhecido a Rita. E eu não teria conhecido um dos maiores amores da minha vida. Então, muito obrigada. E eu te admiro muito e espero que você continue fazendo esse trabalho por muitos e muitos e muitos anos, porque é maravilhoso. E cada dia a mais que eu convivo com você, a minha admiração só aumenta. A Lucila, para mim, é uma pessoa que eu admiro demais, porque eu acompanho o trabalho dela há alguns anos. Eu vejo o quanto ela luta pela causa. Há mais de 38 anos ela é protetora de animal. O abrigo dela abriga mais de 600 animais e eu vejo o quanto que ela trata com amor. Então eu acho extremamente gratificante estar aqui defendendo essa mesma causa. Eu acho que isso aqui não é um luxo, isso aqui é uma necessidade que a população precisa. Então estar aqui podendo fazer algo pelos animais que não teriam condição se não fosse a gente, é uma coisa que me motiva, né, a acordar todos os dias e ajudar. E se eu puder ajudar um pouquinho nesse projeto grandioso que ela começou, é muito bom e muito gratificante. Parabéns por tudo, Lucila. Hoje é um dia especial para ela, um dia especial para mim. E que esse dia seja maravilhoso, que a gente esteja sempre unido, sempre junto, cheio de amor, de carinho para dar um para o outro, e que o nosso sonho não venha se apagar. O nosso sonho de cuidar desses animais, de cuidar das pessoas é eterno. É o sonho que Deus deu para mim e para você. Tá? Te amo muito, acredito muito no seu trabalho, acredito muito na sua capacidade, acredito muito naquilo que você faz, nas coisas que você determina, que você é uma pessoa determinada, uma pessoa muito determinada e maravilhosa, tá? E eu estou aqui para falar que eu te amo muito, que o Matheus te ama muito, né? A gente te amamos muito. E que a gente esteja sempre com você, em qualquer lugar que você esteja. Foi? Eita, vereadora Lucila do Recanto. Tantos depoimentos. Vocês me pegaram, hein? Tava marido, a assessora lá da Câmara, o pessoal da U. A Sara que tá aqui junto com a gente. Me paga. Gostou, vereador? O que a senhora tem a falar sobre os depoimentos? Nossa, eu gostei. É muito bom, né? Assim, o dia a dia da gente é muito corrido, né? Muito louco, eu falo assim, né? Tanta coisa e vai passando os dias. E às vezes a gente esquece de se olhar, olhar um pelo outro, de falar o que sente, né?
E é muito, assim, é bom, né? Alimenta a alma da gente ver todos os meus amigos, né? Que fazem parte também. Hoje a gente é família, né? A gente luta pelo mesmo propósito. Tá ali, né? Falando, nossa, você é minha inspiração, porque a gente não tem essa noção, né? Vendo ali o maridão, que tem 26 anos, né? Eita. Aguentando aqui a Lucila, né? E vendo que deu certo, porque assim, se a gente não tiver uma família unida e que ampare, que acredita nos sonhos da gente, né? A gente não consegue ir pra frente. E ele toda a vida acreditou, toda a vida, sempre me deu apoio. Eu falo que ele é pior que eu, porque eu falava pra ele, Mário, vai ali pegar um cachorro pra mim que tá abandonado. Ele vinha com 5 cachorros dentro do carro. Eu falo, pelo amor de Deus. Ô, Lucila, mas tadinho, marido, filho, meu Deus do céu. Então, assim, dá certo, né? Eu falo que Deus faz tudo certo. Então, eu tenho a família que eu sempre desejei, sempre sonhei, não é perfeita, mas graças a Deus nós somos companheiros, né? Tenho hoje pessoas que realmente lutam do meu lado, porque eu não sou sozinha. Eu não conseguiria, né? Então, e que me suportam, porque eu sou um pouco, meu gênio é um pouco, né? Assim, eu sou um pouco impulsiva, um pouco desaforada. Então, assim, mas eu não quero mal de ninguém, eu nunca prejudico as pessoas. Eu tento sempre ajudar. Mas eu sou muito enérgica. Eu sou o seguinte, ou me ama ou me odeia. Ainda bem que eu tenho muita gente que me ama, né? Então, mas obrigada, eu não sabia. Eita, coisa boa. Bom, a gente está caminhando para o final, vou pedir para vocês deixarem as considerações finais. Primeiro o Manuel Messias, depois a doutora Lara, para finalizar a vereadora Lucila. Bom, eu adorei ter falado com a vereadora, porque sempre é importante, eu acho, conscientização em relação aos cuidados com os animais, né? Eu acho que essa é uma evolução que nossa sociedade precisa. Parabéns pela sua bandeira, não é só essa que a gente tem, também tem todas as bandeiras também de melhoria da sociedade, mas eu considero essa fundamental, porque quando a sociedade cuida bem de seus animais, certamente nós cuidamos também dos seres humanos. E agradecer a presença das duas. E ele disse, vereador em off aqui, que um gatinho dele foi embora, mas se a senhora quiser arrumar 2 para cuidar... Tem, viu? É na hora. Com certeza. Sempre, se for necessário, a gente... Sim. Doutora Lara. Tem de todos os jeitos, viu? Então, eu queria agradecer muito o convite, né? Na verdade, foi em parceria da Lucila, mas vocês dois foram muito legais com nós duas. Obrigado. Todo o pessoal aqui da produção foi muito solícito, todos muito agradáveis. E eu queria agradecer, além do convite, além do agradecimento, eu estou aqui representando todos os médicos veterinários que abraçam a causa animal de verdade, não só aqueles, infelizmente temos em todas as profissões, não só aqueles que pegam seu dinheiro, vai embora e não fica pensando naquele cachorrinho que faleceu, não fica pensando naquele cachorrinho que eu dei um pontinho no olho só para ele ficar sem dor, entendeu? Então eu tô assim muito feliz de estar aqui, muito mesmo, por conta da representatividade que o médico veterinário tem e médicas veterinárias mulheres têm também, e que graças a Deus estamos aumentando, e eu tenho certeza que as mulheres vão dominar o mundo. Amém. E é isso. Obrigada, gente. Muito obrigada. Muito bom. Fica já o convite para retornar outras vezes, a gente Muito fazer um obrigada. bate-papo só sobre a medicina veterinária. Sim, vai ser um prazer. Vereadora Lucila do Recanto. Primeiramente, queria agradecer o convite, né, de estar aqui. Eu achei bem interessante, bem espontâneo, me senti muito à vontade. Agradecer minha equipe, principalmente por essa surpresa que eu não esperava, que foi uma ótima surpresa, que isso aí nutre o emocional da gente, né, nos dando ainda mais força. E queria dizer para a população, para as pessoas, que elas realmente se tornem pessoas melhores com ações melhores, né? Vamos aí cuidar bem de si próprio, da sua família, mas não vamos esquecer dos animais, né? A sua pessoa reflete naquilo que você faz de bom ou de ruim. Então, vamos crescer.
vamos evoluir, vamos buscar melhorar, porque muitas das vezes a gente reclama da vida da gente, mas a gente às vezes passa por coisas ruins, nada assim muito agradável, né? Mas é por conta daquilo que nós estamos plantando, né? A turbulência que nós enfrentamos hoje no nosso emocional vem de um plantio que não é bom, né? Então vamos começar a mudar isso, vamos começar a olhar as coisas boas. E cuidar dos animais, gente, é tão bom. E assim, a gente faz tão pouco, né? Muita gente olha para mim e fala, você faz tanto, fala, nossa, mas eu faço uma gotinha só. É porque realmente eu gosto de ir além, eu gosto de ultrapassar, eu gosto de fazer a diferença. Faz parte da minha personalidade. E é muito bom quando a gente vê que a gente pode inspirar pessoas a serem melhores. E eu estou hoje, como vereadora, para que a política pública se torne melhor, mais verdadeira, né? E que seja benéfica. E hoje eu encontrei dentro da política, através da minha causa, essa oportunidade de transformar ainda mais, né? Que nós possamos transformar, evoluir, transformar vidas, trazer aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que faz bem. Porque o que eu falo assim, você faz bem pro animal? Eu falo, não. Ele sim faz bem para mim. Tudo aquilo que tem em redor, quantas vidas são mudadas, quantas pessoas que trabalham comigo, que hoje têm a oportunidade de evoluir, de crescer, não só, eu tenho um emprego. Não, hoje eu sou uma pessoa melhor. E não é qualquer emprego que faz isso. Não é qualquer missão que faz isso. Então, assim, para as pessoas se despertarem, né? Vamos plantar melhores coisas, vamos parar com esse trem de fake news, coisa ruim, brigaiada, umas coisas que, sabe, não vamos perder tempo com isso, não. A vida é muito rápida. Eu tô aqui hoje, amanhã eu já não posso estar. Então, eu quero plantar sementes para que no futuro, eu falo assim, que o meu filho, o dia que eu for, ele vai falar assim, nossa, eu tive uma mãe guerreira, ela fez história. Alguém vai saber quem é Lucila do Recanto. Então façam histórias, mas histórias boas, que deixem um bom legado, que transformem vidas. Eita, gente, essa é a vereadora Lucila, vai demorar muito tempo ainda para... Se Deus quiser, Deus não é bobo. Gente, esse foi o Bate-Papo LG com a vereadora de Goiânia, Lucila do Recanto. Semana que vem, como vocês sabem, toda quarta-feira, 19 horas, a gente sempre tem aqui um entrevistado diferente. Semana que vem vocês vão saber quem será o convidado, vai ser uma pessoa muito importante aqui da região metropolitana. Peço que a senhora acompanhe também. Mande uma pergunta lá para ele sobre a causa animal. E eu não vou dar muito spoiler não. Semana que vem, quarta-feira, 19 horas. Esse programa aqui você vai poder acompanhar amanhã de manhã no YouTube e também no Spotify. Vai para o trabalho, volta ao trabalho, faculdade, vai trabalhar, doutora, volta, vai para o shopping, vai no cinema. Coloca lá Spotify, Portal Notícias Goiás, que você vai acompanhar todas as nossas entrevistas. Conteúdo exclusivo, todo dia, diário os vídeos, viu, doutor? Viu, vereador? Todo dia tem vídeo, a gente na Câmara, entrevistando, na Assembleia, enfim. Tudo exclusivo aqui no Notícias Goiás. Fica o convite toda quarta-feira, 19 horas, aqui no Portal NG.